Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Asseverar-se como homem de bem é algo que ainda, sob as cogitações humanas, é muito difícil, visto que todos nós permeamos ainda aquilo que trazemos como atavismo de outras eras. São vícios, inadequações, dificuldades criadas por nós mesmos, porque somos nós os senhores de nossos destinos. Então não poderia ser diferente. Oriundos que somos da nossa própria progenitude, ou seja, criamos tudo aquilo que será fecundo no futuro para nós mesmos, ou infecundo da mesma maneira, o homem de bem, ele tem características as quais todos nós buscamos, mesmo que de forma inconsciente, mas estão presentes nas nossas cogitações, visto que, dentro de nós temos um acervo inesgotável de informações que permeiam essa condição, quais sejam as leis de Deus. E as leis de Deus estão aonde? Em nossa consciência. Estão em nós. E por isso mesmo, elas nos direcionam o tempo todo. E mesmo que muita vez nós vamos de encontro a elas, elas nos chamam a atenção. E por isso mesmo, na maioria das vezes, somos muito infelizes. Hoje, por exemplo, na humanidade campeia um grande mal, a depressão. A depressão é um grande mal que está em quase todos os países, em quase todos os locadouros. Por que isso? Porque, na verdade, estamos constantemente transgredindo essa mesma lei. E quando transgredimos essa lei, esse mal se converte em nós mesmos. Nossas atitudes viciosas, elas se transmutam em nós mesmos. Por quê? Porque elas, na verdade, por estarem transgredindo essas leis, elas criam em nós o quê? Uma censura natural a esse procedimento. Quando alguém, dentro da lei humana, a transgride, o que acontece? É levado a juízo e esse juízo a julga de acordo com a sua legislação e conforme as suas leis. A mesma coisa acontece conosco. E essa situação, ela se depara o tempo todo. E por isso é muito difícil nós transgredirmos essas leis sem que não venha uma reação natural em nós mesmos. Quais são essas reações, por exemplo? Uma dessas reações é o quê? A própria doença. O mal que acomete fisicamente o homem, o que o mal que me acomete, ele é oriundo, ele é gerado por quem? Por mim mesmo. Sou eu que sou o senhor do meu destino e sou eu mesmo que produzo esses malefícios contra mim mesmo quando transgrido essas leis. E essas doenças, esses males, seja ele psicobiofísico, seja ele qual mal for, ele na verdade, ele é apenas o resultado dessa transgressão. Então quando o homem se torna cada vez mais consciente das suas atitudes, consciente do que ele tende naturalmente a seguir esse roteiro que nos estabelece os Espíritos na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, o roteiro do homem de bem. Como reconhecer o homem de bem? Para esse reconhecimento é necessário o quê? E fundamentalmente, um auto-reconhecimento. Sem esse auto-reconhecimento, fica impossível. Por quê? Porque normalmente o que acontece conosco é uma coisa muito interessante. A gente projeta para as pessoas algo que a gente imagina que as pessoas vão enxergar daquela maneira. Só que, na verdade, as pessoas, normalmente, nossos irmãos, não nos veem com essa mesma projeção que nós fazemos. Nós projetamos algo, mas, na verdade, eles nos veem de maneira completamente diferente. Isso é muito fácil de asseverar, sabe onde? Com as crianças. As crianças, por exemplo, elas quando veem um adulto se coloca para ela de uma tal maneira. Ela fica olhando para o adulto e fica só, sem julgar, mas com a naturalidade da criança, ela percebe o seguinte: ele fala aquilo tudo, mas não faz nada disso. O meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa que me dá algumas ordens, mas ele não segue nenhum desses procedimentos. O que acontece com a educação dessa criança, por exemplo?
ela é exatamente obstruída por esse processo. Porque, na verdade, o que deveria acontecer é o contrário. O pai, sem precisar falar absolutamente nada, através do seu exemplo, nortear o curso dessa criança. Dar o norte necessário através da exemplificação que fica marcada na memória da criança. Fica impregnada completamente. Ao contrário, quando o exemplo é negativo, isso tende a balizar de forma inadequada o futuro daquela mesma criança. Se não é um espírito superior, normalmente é tangido pela necessidade de seguir aqueles passos, contrário ao que lhe foi passado. O que normalmente acontece. Por quê? Na grande maioria das vezes, os espíritos que habitam o nosso planeta são espíritos o quê? Medianos para inferiores. Então, normalmente, esse exemplo fica ali, incutido na memória da criança, e que, na verdade, tem dificuldade em, muita vez, obedecer ao pai. E a gente não sabe por que a criança é rebelde. Ela é rebelde exatamente por isso. Porque nós criamos um elo negativo para ela. Então, vem um pensamento. Bom, se a criança já em tenra idade tem, na sua grande maioria das vezes, esse tipo de exemplo, como criar, então, uma noção positiva? Como fazer que a criança tenha exemplos necessários para ter um curso diferente na sua existência? É necessário que, na verdade, ao invés de educar as crianças, primeiro educar quem? Os pais. Os pais é que precisam ser educados antes de educarem as suas crianças. Por isso a grande dificuldade da educação hoje em dia. É muito difícil você educar alguém se você não fornece o exemplo. Ele vê um espelho natural que não é nada daquilo. A ideia que lhe é passada é uma ideia falsa, por mais que o pai queira ou a mãe queiram fazer isso. Então, o que vem à mente é o quê? Se existe um processo natural de reeducação que precisa ser feito pelos pais, qual seria esse processo de reeducação? Aí o roteiro está todo no Livro dos Espíritos e principalmente nesse capítulo, da perfeição moral. Qual seja a primeira coisa que nós deveríamos fazer, sem o qual ninguém consegue evoluir, pelo menos nesse sentido de se tornar uma pessoa de bem? Isso é sine qua non, ou seja, não tem como, sem fazer não é possível acontecer. Numa das perguntas do Livro dos Espíritos, nesse capítulo, os Espíritos nos fornecem esse projeto, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do homem encarnado. E sem esse projeto, o homem não consegue avançar muito. O que é necessário, então? O que é tão importante? O que é fundamental para o espírito imortal que somos nós avançar nessa senda? Seria o amor? Ou seja, termos amor? Sermos indulgentes? Sermos pacientes? Seria isso, por exemplo? Não. Não é isso que os espíritos falam. Eles falam que, para que a gente consiga atingir esse objetivo, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sem conhecer a si mesmo, não tem saída. Não tem saída. Por que não tem saída? Muito simples. Por isso demos o exemplo do pai. Se você não consegue desenvolver um processo educativo para nortear a vida de um ente querido que está ali no nascitouro, o que acontece? É necessário então esse processo de reeducação. Esse processo de reeducação, para que você não projete uma imagem negativa ou falsa de si mesmo, só pode se dar através do quê? Do bom combate, ou seja, do autoconhecimento. Sem se conhecer em profundidade, o espírito imortal não consegue avançar. Ele sempre vai titubear e sempre vai criar noções inadequadas do que ele é. É fundamental que ele tenha para si a necessidade da autorreforma, partindo do princípio que é necessário que ele se conheça.
ele precisa necessariamente saber quem ele é. Porque sabendo aos pouquinhos quem ele é, ele vai naturalmente podando as situações negativas que fazem parte ainda do seu acervo íntimo. Por exemplo, quer ver uma coisa muito interessante? O egoísmo, né? O egoísmo é tido pela psicologia como um grande, vamos dizer assim, um grande monstro, né? da psique humana. Por quê? Porque, na verdade, o egoísmo, ele não permite que haja um avanço no sistema de quê? De empatia, por exemplo, entre as pessoas. O egoísta, normalmente, ele não consegue ver o outro. Ele sempre olha para si mesmo. Aí vem aquela pergunta, né? Tem alguém aqui egoísta? Acho que só eu. Eu sou egoísta. E eu tenho que confessar para mim que eu sou egoísta. Sabe por quê? Porque se eu não confessar para mim mesmo que eu sou egoísta, eu não vou reconhecer isso e não vou conseguir combater isso. Não vou conseguir combater isso de forma nenhuma. Eu preciso me reconhecer egoísta. Agora, dá para combater o egoísmo? Não. Sabe por que não dá? Porque o egoísmo, ele é multimilenar. Ele vem de um atavismo tão profundo que está no nosso inconsciente enraizado. Não tem como a gente combater ele. Então aí vem a pergunta, então como é que eu vou acabar com o meu egoísmo? Como eu vou deixar de ser egoísta? Trabalhando aos pouquinhos ao redor do egoísmo. Como isso? Criando situações positivas. Eu tenho certeza que, por exemplo, todos aqui, hoje, quer ver uma pergunta que é muito interessante, a gente sempre gosta de fazer? Alguém aqui falou para alguém hoje, seja ele de que natureza, seja um parente, amigo, seja qualquer pessoa, né? Eu te amo. Alguém falou? Ó, só uma pessoa, tá vendo? Duas. Poxa vida. Sabe por quê? Porque normalmente, o que a gente faz todos os dias? A gente critica, a gente gera maledicência, a gente gera censura. Isso a gente faz o tempo todo, né? O tempo todo. Mas a gente não fala, eu te amo, eu gosto de você, eu te admiro, poxa, como você é uma pessoa interessante, como você é uma pessoa boa. Normalmente a gente não faz isso. Então é muito difícil a gente começar a romper essa barreira. A maneira de começar a romper a barreira do egoísmo, qual é? É exatamente adquirindo valores diminutos, pequenininhos, mas que eles vão florescer de tal maneira que vão criar um arbusto enorme que vão tampar a projeção do egoísmo. E paulatinamente, com a aquisição de mais valores, o egoísmo começa a ser dissolvido da nossa essência. Então, por exemplo, eu precisaria começar a ser mais gentil todos os dias. Todos os dias, em todos os lugares. Dar bom dia, sorrir para as pessoas, um aperto de mão, ouvir, emprestar seus ouvidos às pessoas, né? Estar atento, isso é uma coisa muito importante. Estar atento ao que as pessoas falam. Isso é uma das coisas mais difíceis do mundo. Porque normalmente, até por conta da nossa língua, a língua portuguesa, a gente não espera as pessoas terminarem a sua frase. A gente já tem a resposta pronta. Na língua inglesa isso se torna um pouco mais difícil. Você tem que esperar um pouquinho a pessoa terminar, porque senão você não vai entender. Mas na língua portuguesa, então o que acontece? Se você faz isso, você não está ouvindo ninguém. Então, se você não está ouvindo ninguém, não há diálogo. Se não há diálogo, não há comunicação. Se não há comunicação, não se estabelece parâmetros de empatia, por exemplo, de compreensão. Então, como é que eu vou avançar num relacionamento, tentar ser mais dócil, mais gentil, mais carinhoso, se eu não me conheço e não conheço a pessoa que está ao meu lado? Fica muito difícil. Às vezes as pessoas passam 50, 60 anos do lado de uma pessoa e não conhecem a pessoa. Até porque não teve a preocupação de se conhecer. Se você não tem a preocupação de se conhecer, dificilmente você vai conhecer as outras pessoas. Até porque você não tem abertura para isso. Você não tem abertura para isso.
Então se torna muito difícil. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Para vocês verem que nessa pergunta, entremeada com todos os conceitos que os Espíritos nos trazem, há imensa dificuldade nós de atingirmos esse objetivo se nós não tivermos um foco muito claro naquilo que a gente quer. E as coisas têm que ser de forma diminuta, como eu falei. Por que elas têm que ser diminuta? Muito simples. Porque a própria divindade age assim conosco, sabendo do quê? Da nossa pequenez, da nossa dificuldade. Por exemplo, 90%, de 100%, né, do que nós temos hoje como dificuldades do passado, né, na passagem, por exemplo, de bem-aventurados os aflitos, né, quem são esses aflitos e da onde vêm essas aflições? Normalmente as pessoas acham, principalmente os espíritas, que essas aflições normalmente vêm do passado. Ah, eu sou isso por causa do passado, aconteceu, eu estou assim por causa do meu passado, eu fui isso, eu fui aquilo. Pode parar. Não é nada disso que os espíritos falam. O que eles falam é exatamente o contrário. Que, não vou só colocar um número, mas isso não é um número real, é só uma aproximação. Mas 90% de nossas aflições da atual existência dizem respeito à atual existência. 10% é o passado. Isso tem alguma lógica? Claro que tem. Nós não teríamos condições alguma de rever uma quantidade muito grande de dificuldade que nós criamos no passado numa só existência. Nós não temos essa condição. Então, vai em conta-gotas. Cada existência, uma coisinha. Quando o espírito vai avançando, vai ganhando uma musculatura, se assim a gente pode chamar, espiritual, aí ele tem condição, tem força suficiente para aguentar essas aflições em profusão. É aquela história que a gente tanto ouve falar de Chico Xavier, né? Que sofria de tantos males e não reclamava de nada. E cada vez vinha um mal maior, e outro mal, e outro mal, e ele aguentava. Por que ele aguentava? Porque ele tinha condição de rever essas dificuldades do passado em profusão. Coisa que nós não temos, na sua grande maioria das vezes. Não temos mesmo. Então vai em conta-gota, vai devagarzinho. E a gente vai começando a rever essas dificuldades. Da mesma forma, as aquisições, elas também têm essa mesma proporcionalidade. Nós não conseguimos dar um salto nesse sentido, se bem que esse salto, ele seria possível. Claro que seria possível. Eu tenho um exemplo, não sei se já ouviram, numa palestra de Valdo Pereira Franco, ele fala sobre um acontecimento lá na Mansão do Caminho, numa das suas reuniões mediúnicas. Numa reunião mediúnica, o que aconteceu naquela situação? Divaldo como médium, o tio Nilson como mediador, como doutrinador, e ali deu comunicação um espírito. Esse espírito, ele começou falando o seguinte: ode ao ódio. E teceu um poema maravilhoso em termos de estruturais, né? Mas sobre o ódio. E falando sobre o ódio. E falou, e falou, e falou, e começou a discorrer sobre as suas ideias. Um espírito de uma envergadura intelectual, assim, impressionante. Esse espírito passou a visitar a Mansão do Caminho nas reuniões durante muito tempo. Muito tempo. Porque, na verdade, o tio Nilson e nem outros não conseguiam doutriná-lo de forma nenhuma. Não conseguiam. Por quê? Tal a sua capacidade intelectual e a sua percepção do universo em que ele estava, e tinha plena consciência de tudo que estava ali. Inclusive, ele era tido como, vamos dizer assim, um coordenador de grande parte de uma horda de espíritos que criava situações embaraçosas, numa determinada região. Bom, passou-se o tempo, até que numa determinada reunião, depois de muito se tentar, muito se buscar, vem aquela sempre história, né? A mãezinha. Aparece a mãezinha querida, e a mãezinha consegue dissolver aquela dureza aos pouquinhos, até que numa determinada reunião ele já não aparece mais. Ficou algum tempo, alguns meses, sem aparecer. Até que um dia, Divaldo contando, ele fala o seguinte, que ele sentou-se na reunião, ia começar a reunião, e ele começa a ver um espírito entrando. Esse espírito era de uma luz. Ele falou,
que espírito é esse? Não sei que espírito, nunca vi esse espírito. E o espírito começou a... Quando o espírito chega perto dele, chega do lado dele e começa a ditar: ode ao amor. Era aquele mesmo espírito que foi dissuadido do seu tentame, mas com a sua musculatura intelectual e a sua capacidade de modificação, ele reverteu o quadro completamente. E de ode ao ódio virou ode ao amor. É possível isso acontecer? É. Qual é a dificuldade então que nós temos de proporcionar isso a nós mesmos? É uma só: vontade. Por quê? Os espíritos falam isso pra gente, nesse capítulo mesmo. Os espíritos falam o seguinte: seria possível ao homem se privar das dificuldades da vida e já progredir, se projetar para o futuro? Os espíritos respondem a Kardec: sim. E utilizando-se de quê? De uma força simplesmente insignificante, de um esforço insignificante. Mas ele continua a sua colocação: mas quão poucos fazem esforços? Essa é a questão. Nós não fazemos esforço nesse sentido quase nenhum. Quase nenhum. Apesar do conhecimento que nós temos, com a doutrina esclarecedora que nos amplia o leque do Evangelho que o Mestre Jesus nos trouxe, a gente não faz esforço nenhum. Vou fazer uma pergunta aqui meio capciosa. Alguém aqui faz a autoanálise todos os dias? Vocês estão vendo? Bom, esse roteiro está ali, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. E a gente não faz. Esse é o esforço insignificante que os Espíritos falam e que a gente não faz. A gente passa a ler e passa ao largo a leitura. Está ali. E eles dão a informação precisa do que cada um precisa para avançar nessa senda. E a gente fica parado, achando que alguma coisa vai nos demover da situação que nós estamos. A única maneira de sair disso é através do trabalho. Como dizia Chico Xavier, ou Emmanuel falava para ele, né? Só desidratando, né? Com muito choro ou muito trabalho. Aí você escolhe, né? Ou você chora muito e sofre, vai pela dor, ou você vai pelo esforço, pelo trabalho. Olha, pela lógica e pela naturalidade de uma certa consciência, acho que o trabalho é mais razoável. É muito mais razoável. Porque a gente sempre fica imaginando que nós estamos num vale de lágrimas e que precisamos sofrer. A gente não precisa sofrer. A dor é necessária? Não, ela não é necessária. Ela só se faz necessária dado que as nossas escolhas. Aí ela se faz necessária. Por quê? Porque o Deus é Deus de amor, não é Deus punitivo, não é o Deus antropomórfico da antiguidade. É um Deus de amor que Jesus nos apresentou. E esse Deus do amor, ele não pune. Ele quer que os seus filhos progridam, cresçam, se elevem. E quanto mais rápido isso for, melhor. Mas o que acontece? Normalmente, o espírito calceta, que somos todos nós na grande maioria das vezes, o que acontece? A gente prefere parar, ficar na inércia. Na inércia, naquela vidinha natural, comum, tranquila, e não avança. O que acontece? Não é o Deus de amor, de justiça, de progresso? Ele vai promover o progresso. Como? Através da dor. Meu amigo, aí vem a dor, lhe acomete, aí você se abala, aí segue. Não é assim que acontece com a gente? Poxa, a dor veio e me tirou do lugar, me tirou da minha estabilidade, da minha situação de conforto. Aí eu começo a pensar: poxa vida, eu não poderia fazer isso, agora eu posso fazer isso. Tantos espíritos a gente vê que são acometidos por tantos males, até um tetraplégico, né? E depois disso ele muda completamente a sua vida, a sua forma de encarar o mundo, porque a dor lhe acometeu e fez com que ele desse outro passo, uma nova visão e uma celeridade no seu andar. Então,
É a pergunta que eu devo me fazer. Eu preciso da dor? Eu quero a dor? Eu não quero. Sinceramente, eu não quero. Se ela vier, bendita seja a dor. Bendita porque eu preciso para o meu caminhar. Mas eu não quero ela. Eu prefiro tentar ir pelo raciocínio, pela lógica e pelo trabalho. Esse é o melhor caminho. A gente sabe que normalmente a gente não consegue muitas vezes fazer isso. Então vem a dor e nos chama a atenção. E é nesse sentido que aí existe a compreensão da lei de Deus. A dor vem, nos acomete e, dependendo da nossa reação, a gente volta a ter que passar pela mesma dor, porque a gente não compreendeu o processo. Porque o espírito ele precisa entender que aquele momento da dor, do sofrimento, é um momento de quê? De reflexão. Para que ele reflita sobre a sua condição atual, para poder se projetar para o futuro. Em se projetando para o futuro, ele adquire uma nova condição, uma nova forma de viver. E isso é que é o mais importante. Mas, se ao contrário, ele reclama, porque eu, Deus, e aquela velha história que a gente conhece, não aprendeu nada. Aí volta para o banco escolar. Só que o banco escolar da espiritualidade, da lei divina, qual é? É a reencarnação. E a gente tem que voltar, e voltar, e voltar, e voltar tantas vezes quantas forem necessárias. Isso é bom? Não. Se faz necessário? Se faz. Dado a nossa escolha. Então, duas coisas são importantes. Para chegar-se à contundência de se compreender e tentar ser um dia o homem de bem, como nos explanam os espíritos. Conhecer-se profundamente e ter uma vontade firme, determinante para essa mudança. Se isso não acontecer dentro de mim, eu não estou andando absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu preciso parar e todos os dias, mas todos os dias mesmo, na hora de deitar, como nos chamou a atenção Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, deitar-se e fazer uma autoanálise do dia. O que eu fiz? As ações negativas, as positivas, fazer a ponderação e o que eu posso melhorar no dia seguinte. Sabe por que isso acontece com naturalidade? Por uma questão muito simples. Por exemplo, vamos supor que minha amiga aqui seja um espírito do qual eu fiz muito mal a ela, né? E a gente não consegue ter uma empatia, uma condição, né, de amizade nem nada. O que acontece? Se eu começar todos os dias a pensar nela e falar, poxa, eu tenho que me melhorar, eu tenho que ser uma pessoa mais afável com ela, eu estou errando com ela, eu tenho que achar uma maneira de encontrar um elo positivo com ela, e todos os dias eu começar a pensar nisso, o que vai acontecer? Eu automaticamente vou gerar em mim essa possibilidade. E quando eu menos perceber, eu abri o campo. E a gente está numa relação tranquila de novo. Então, se eu insistir nisso, insistir em várias situações no meu dia, todos os dias fazendo autoanálise, é isso que nos chama a atenção os espíritos, isso vai acontecer. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso começar a fazer isso quando? Hoje, quando eu chegar em casa. Hoje, quando eu chegar em casa. Sabe por quê? Porque a gente vê que todos nós fazemos tanto esforço, ficamos noites sem dormir, sem comer, uma série de dificuldades para pegar títulos de MBA, né, PhD e tanta coisa, e aquilo que é fundamental e que nós temos a certeza disso como espíritas, a gente não faz esforço nenhum. Sabe o que acontece com a gente? Esse é que é o grande problema. A gente vai passar a vida inteira nesse rame-rame, aí quando a gente desencarna, a gente vai olhar para si mesmo, porque a gente sabe que não tem um Deus julgador, né? Mas tem uma consciência julgadora. E ela vai falar para si mesma, puxa, eu tive diante da maior luz que a humanidade já teve, eu não dei um passo sequer. E qual é o maior problema disso tudo? Não é a lei, porque você vai voltar e vai continuar trabalhando, é natural. O problema é o contingenciamento, esse é que é o problema. Por quê?
Porque se nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados, nós temos o triplo para encarnar. Agora vocês imaginam como é difícil uma reencarnação, dado ao fato que a maioria dos casais não querem ter filhos. Então como é que eu vou voltar para refazer o meu caminho? Por que então não aproveitar esse momento agora, que eu tenho consciência disso? Por que não aproveitar esse momento e começar um andar célere diante daquilo que eu tenho certeza que é a verdadeira vida? Porque, segundo os espíritos nos informam nessa questão, o homem de bem, ele vê a verdadeira vida, ele vive a vida de que maneira? Olhando pelo olhar do quê? Da imortalidade da alma. Ele não vê os seus irmãos apenas pela questão material. Ele vê neles irmãos e principalmente sobre o olhar da imortalidade da alma, que pressupõe o quê? Que eu não devo julgar a ninguém. E que todos têm o direito de errar, todos têm o direito de aprender à sua maneira, porque teremos outras opções no futuro, mas essas opções podem ser mais difíceis, mas isso independe de mim. O que eu não posso fazer é julgar ninguém. Não tenho esse direito, nenhum direito de julgar quem quer que seja. A partir do momento que eu julgo alguém, eu estou gerando uma reação natural em todos aqueles que estão ao meu redor, dentro desse mesmo processo de julgamento. E as pessoas me olham dessa mesma maneira. É assim que acontece conosco. Por quê? Aquele que não julga ninguém, os outros podem até julgá-lo. Mas ele se sente assim dessa maneira? Ele se sente acometido dessa maneira? Não. A gente vê os exemplos de Chico Xavier. As pessoas tentavam humilhá-lo. As pessoas do lado falavam, mas Chico, a pessoa te humilhou aqui na sua frente. O que ela fez? Ele não tinha sentido nada. E nem sabia daquilo. Por quê? Ele não via dessa maneira. Ele não sentia dessa maneira. Todos nós podemos chegar a esse patamar? Chegaremos. Todos nós chegaremos. Todos nós um dia chegaremos ao patamar de Francisco de Assis. Todos nós seremos um espírito dessa magnitude. Mas depende do quê? Do eu querer. Depende do quê, principalmente também? Das minhas escolhas. As minhas escolhas é que vão determinar o meu futuro. Elas é que vão dar o norte, a condição daquilo que eu serei daqui a pouco. Por que a gente fala daqui a pouco? Porque a gente sabe e os espíritos nos informam que o tempo não existe. A questão cronológica, ela só diz respeito à nossa condição material. E essa mesma condição material é que chumba o espírito na situação que nós estamos hoje. A grande maioria daqueles que versam ou que buscam uma orientação espiritual, religiosa, na maioria das vezes são materialistas. Profundos materialistas. Vivem como se fossem materialistas. Sabe por que a gente fala isso? Porque não sou eu que estou falando isso. Quem falou isso foi o codificador. O codificador, sabe o que ele disse? O espiritismo veio para combater... Alguém sabe? O espiritismo veio para combater o materialismo. Ele veio para combater o materialismo. E se ele veio para combater o materialismo, é porque a maioria vive segundo o materialismo. Eu não estou falando do materialismo dialético, não. Eu estou falando do materialismo segundo a condição da matéria, que subjuga o espírito, que se deixa se subjugar pela matéria em detrimento a uma visão espiritual da vida. Em detrimento de uma vida voltada para o que se realmente é, ou seja, um ser imortal. Então é fundamental que a gente comece a perceber essas nuances que a doutrina nos traz para saber como nós estamos levando nossa vida. Porque, por exemplo, se eu parar para pensar no meu dia a dia, no meu dia de hoje, por exemplo, todas as minhas questões, tudo que eu pensei, tudo que eu cogitei, tudo que eu conversei, estava ligado a quê?
Muita gente poderia falar, né? Acho que a grande maioria, a paz, ao amor, a beleza, a paciência, a luz. É isso mesmo que a gente pensa todos os dias? Não é isso que a gente pensa. Então é exatamente por isso que a gente é materialista. Porque aquele espírito que já se desapegou dessas situações, tudo que diz respeito às suas vivências, diz respeito ao quê? A pensar no que há de melhor para si, não para todos. E essa é a visão do homem de bem. Olhar o melhor para todos. Ter uma visão altruísta da vida. E isso que é o mais importante. Mas para adquirir essa visão altruísta da vida, para poder ter um olhar da imortalidade da alma, segundo todas as condições de todos aqueles que fazem parte da nossa vida, e deixar realmente as ordiduras do materialismo de lado, é necessário que eu me conheça. Se eu não me conhecer, isso não vai acontecer. A gente vai estar sempre se enganando. Sempre se enganando. Então é fundamental, e eu gosto sempre de bater nessa tecla, que a gente promova o autoconhecimento. Porque não basta, por exemplo, eu estar aqui, né, ter um bom discurso, boas ideias e tudo mais, se isso de alguma maneira não promover a vontade que a doutrina nos traz, e não sou eu, é a doutrina que nos traz isso, de modificar-se, de criar um elo positivo com a vida, de transformar tudo, e principalmente a si mesmo. Esse é o propósito da doutrina espírita. Belas mensagens são muito interessantes, são muito boas, claro que são, para a gente ler, meditar e tudo mais, mas o principal que o espírito imortal, que sou eu, devo fazer, é o meu combate, é o bom combate, comigo mesmo, o tempo todo, olhando para mim mesmo, com muita criticidade, sendo muito crítico comigo, não com os outros, comigo sempre. Sabendo das minhas dificuldades, das minhas limitações. Sabe por quê? Quando a gente vai abrindo esse leque e percebendo as suas limitações, sabe o que acontece? As pessoas vão chegando para perto de você. Sabe por quê? Você começa a ser mais sincero. Começa a ser verdadeiro. Verdadeiro com tudo e com todos. Por que vocês acham que, fora a empatia natural que ele mesmo desenvolveu, mas por que as pessoas, os animais, se aproximavam tanto de Francisco de Assis? Era por isso. Ele vivia em verdade o tempo todo. Ele era um sol de verdade. E isso é que era mais importante para o ser humano. Quando a gente mente, inclusive tem vários versos populares que falam isso, né? Ou seja, a pior mentira é para si mesmo. Essa é a pior mentira. E ficar mentindo para si mesmo é muito ruim. Você vai estar se enganando o tempo todo e não vai estar avançando. Eu vou estar achando que eu sou alguém muito importante, muito bom, porque estou aqui na tribuna, né? Estou falando. Mas se eu não me modificar, nem que seja 1 centímetro, isso não terá valido de nada. Pode até ter algum valor para as outras pessoas que ouviram, mas para mim não valeu nada. O mais importante é que tudo que eu fale, ou tudo que eu pense, tudo aquilo que eu tente entender, eu coloque dentro de mim. Que eu promova a minha transformação. Isso é o mais importante. Tanto é que a cultura espírita, ela não se faz no centro espírita. Ela se faz em casa. Quando? Estudando. E se harmonizando com seus familiares. Porque não adianta a gente mentir para si mesmo, né? Se você não tem uma família estruturada, harmonizada, dentro do possível, a gente sabe, né? Dentro do possível, harmonizada, estruturada, dificilmente você vai a um mundo com tranquilidade, com equilíbrio. Dificilmente. Agora, ao contrário, quando você tem uma família estruturada, dentro dos limites que nós falamos, né? Porque somos seres limitados, dentro das possibilidades oriundas de nossa condição, isso fortalece o espírito imortal para ir ao embate da vida. Isso o deixa tranquilo, porque ele tem uma base sólida em casa, de pessoas que o amam, dentro do amor possível entre os homens,
que o respeitam pelo seu exemplo, pelaquilo que ele faz. E isso lhe dá segurança, lhe dá tranquilidade para ir ao mundo. E todos os embates que vierem, todos os sofrimentos, todos os conflitos, ele passará incólume, agradecendo ao Pai a oportunidade de poder sofrer, de poder passar pelo combate, pela batalha e aprender com a batalha. Porque na batalha não é mais um sofrimento. A dor já não é mais um sofrimento. É um momento de reflexão e aprendizado. É uma bênção de Deus para o espírito imortal para que ele possa avançar. O olhar muda completamente. Então você já não é mais uma pessoa com aquela cara antonha, que tem dificuldade de sorrir, de abraçar, né? De dar um tempo para os amigos ou para os inimigos, né? Preocupar-se com aqueles com quem você tem dificuldade e tentar ir até eles para resolver aquele dilema e transformar a sua e a vida deles. Por quê? Porque aquele que perdoa, ele cria elos de possibilidade positiva. Ele desfaz as amarras entre aquelas duas almas e liberta as duas almas, criando assim a possibilidade do quê? De no futuro haver até uma amizade. Com certeza. Por quê? Porque na maioria das vezes, e a doutrina nos informa isso, dentro da família, quem nós encontramos? São os amigos? Não. Na grande maioria das vezes nós encontramos aqueles desafetos do passado. Para quê? Para reharmonização, não é isso? E a gente faz isso? Essa é uma pergunta de foro íntimo, né? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu faço isso na minha casa? Será que eu busco me harmonizar com todo mundo? Será que eu busco me compreender a todos? Será que eu busco criar um clima favorável a estabelecer-se ali a paz, a tranquilidade, o amor e a harmonia? É possível isso? Olha, eu tenho certeza que todos aqui, de alguma maneira, tentam e fazem isso, né? E eu, graças a Deus, eu tenho uma família muito bem estruturada, né? Tenho duas netinhas hoje em dia. E nós, por exemplo, passamos o fim de semana... Sabe quando você sabe que uma família conseguiu se reestruturar? É quando as pessoas se buscam. Os meus filhos me convidaram. É difícil isso acontecer. Filhos convidarem os pais para passar um fim de semana num lugar onde todos pudessem ali se juntar, estar juntos, conversar, traduzir aquilo em clima de harmonia. Fomos convidados pelos meus filhos, são 3, para passar esse fim de semana, desse feriado. Nós passamos lá, juntos em Angra dos Reis, conversando, brincando, trocando ideias, tocando violão, fazendo tudo o que é possível, rindo junto. Isso tem presente maior do que esse? Para mim não tem. Para mim realmente não tem. Esse é o maior presente que eu tenho nessa vida. E eu não canso de dizer para meus filhos que eu os amo, porque é o presente que eles me dão, o respeito que eles têm por mim, sabe? O mesmo respeito que eu tenho por eles. Isso é fundamental. Isso é o mais importante da vida. E eu tenho certeza que é isso que nós buscamos, que todos os companheiros aqui buscam. Mas não adianta, é necessário que a gente tenha essa vontade firme do autocombate, de promover em si a transformação através do olhar para dentro, de buscar realmente todos os subsídios possíveis que a doutrina nos fornece para promover essa transformação. E a doutrina espírita era uma pleiade de informações a esse respeito. O tempo todo os espíritos estão nos levando a meditar sobre isso, a pensar sobre essa condição. Então é importante que a gente não perca mais tempo. Utilize-se de cada segundo, de cada momento, de cada circunstância, de cada experiência para promover o crescimento de si mesmo e do próximo. Esse é o olhar do homem de bem. É um homem que já não olha mais para si, que já busca ver ao seu derredor aqueles, por exemplo, que sofrem, aqueles que têm dificuldade. Porque quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está do meu lado, é aquele que está próximo de mim mesmo, e que eu tenho que emprestar meus ouvidos, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que compreendê-lo,
por mais dificuldades que eu tenha, porque Ele está ali do meu lado por alguma necessidade que ambos temos e que precisa ser revista e transformada numa situação positiva. Todos nós temos condições de fazer isso. Todos nós somos filhos da luz, somos lucigênitos, criados para o progresso, criados para o amor, criados para a exaltação da beleza, da verdade. Todos nós fomos criados para isso. Por mais que ainda não entendamos isso em profundidade, chegaremos a isso. Não tem jeito. Então por que adiar? Por que adiar esse processo? Essa é a pergunta que eu devo me fazer. Eu não posso mais adiar esse processo, porque esse é um reencontro que eu tenho comigo, no qual eu vou estabelecer os parâmetros de compreensão das leis divinas que estão em minha consciência. Começar a compreendê-las e seguir o roteiro que elas me indicam. Seguir o roteiro que elas me direcionam, para que, na verdade, cada vez mais eu me aproxime da possibilidade de um dia ser um homem de bem, ser uma pessoa de bem. Ainda não sou, muito longe disso estou, mas na verdade eu quero e quero muito, e tenho certeza que todos aqui querem, mesmo que alguns titubeiem, mas todos querem, porque, como falei no início, isso está íncito em nós. Isso faz parte da nossa natureza, que nos leva naturalmente para a luz. É o fototropismo divino, que nos leva para a luz. E nós iremos. Nós iremos. Mesmo que a fórceps, mesmo que a duras jornadas, mas a gente vai. E todos nós, um dia, entenderemos a verdadeira realeza da felicidade. O que é a felicidade? Porque todos nós queremos e chegaremos lá. Para isso, só é necessário um esforço insignificante, como dizem os Espíritos, e precisamos fazê-lo. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Agradecemos a presença de nosso irmão Jair, do estudo